Olá, seja bem-vindo e bem-vinda à série de reflexões que estamos fazendo neste tempo de Quaresma. Estaremos juntos, se Deus quiser, se Deus nos permitir, até a Páscoa, fazendo reflexões diárias. Se você tem gostado das nossas reflexões, se tem te ajudado em suas orações, em sua vivência da Quaresma, compartilhe. E seja você também um semeador, uma semeadora da Palavra de Deus. E hoje é sábado, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Quero pedir a Deus desde já que abençoe a todas as mulheres, sobretudo aquelas mulheres que sofrem discriminação, que são ofendidas, maltratadas, que são colocadas à margem da sociedade ou que são sempre tratadas com inferioridade, simplesmente por não serem do sexo masculino. Rezemos também por nossa sociedade, que precisa tanto da revolução que Cristo veio trazer, que precisa de tanta cura, que precisa de uma grande conversão de coração, para se tornar mais justa e fraterna, onde todo ser humano, seja mulher, seja homem, seja pobre, seja rico, seja branco, seja preto, seja amarelo, não importa, onde todo ser humano seja visto com a dignidade de filho e de filha de Deus e seja tratado como tal. Rezemos, minha irmã, rezemos, meu irmão, a conversão do mundo que vivemos começa a partir da nossa conversão pessoal. Pois bem, sigamos então para a nossa reflexão de hoje. Jesus viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria de impostos. Ele disse: "Segue-me." Jesus é verdadeiramente o Senhor. Chama quem quer, e seu chamado é capaz de arrancar um cobrador de impostos de seus negócios, talvez nem sempre honestos, e convertê-lo em um discípulo, mais ainda em um apóstolo, em um dos 12, Mateus. E aquele homem, ao ouvir o chamado, não hesita nem por um momento, mas, deixando tudo, levantou-se e seguiu. Os cobradores de impostos, devido à sua ganância e aos tributos excessivos que impunham ao povo, eram considerados pecadores públicos e rejeitados por todos. Mas Jesus adota uma outra atitude. Sendo o Salvador, busca aqueles que necessitam de salvação e a oferece. Mais ainda, oferece a um publicano uma vocação privilegiada. E para aqueles que se escandalizam ao vê-lo à mesa na casa de Mateus, em meio a muitos outros cobradores de impostos, o Senhor diz: "Eu não vim chamar à conversão os justos, mas os pecadores." Parece que a condição básica para ser chamado por Jesus é ser pecador. E, na verdade, depois do pecado de Adão, todos nós somos, todos os homens, todas as mulheres, né? Nós somos pecadores. Nós temos em nós a mancha do pecado, a mancha do virar as costas para Deus. Mas apenas aqueles que têm a humildade de se reconhecer pecador, que sentem a necessidade da salvação, estão aptos a responder como Mateus ao chamado do Senhor. De fato, o Senhor chama com um objetivo claro:
chama a penitência à conversão. Quem se considera justo, como os fariseus, e não admite sua necessidade de conversão, fecha-se à graça da salvação. Esse, meus irmãos e minhas irmãs, é o mais ardiloso dos pecados, o orgulho espiritual, que pode se instalar até mesmo nas consideradas, entre aspas, pessoas devotas. Mas aqueles que, com humildade sincera, reconhece que pertence ao grupo dos doentes, dos pecadores, pode ter certeza de que Cristo não rejeitará. Ao contrário, irá ao seu encontro para curá-lo, convertê-lo e libertá-lo do pecado. Pois foi precisamente para isso que ele veio. O médico não se preocupa com os saudáveis, mas com os doentes. O Salvador não veio para os justos. Aí é que eu abro um parênteses assim. Quem é justo diante de Deus? Fecha parênteses. O Salvador não veio para os justos, e sim para os pecadores. O chamado à penitência produziu em Mateus um grande fruto, uma conversão radical que o transformou de publicano em apóstolo. Sempre, mas especialmente durante a Quaresma, a Igreja, a exemplo de Jesus, continua chamando os homens à penitência. A resposta de cada um deveria ser como a de Levi: não hesitar diante da necessidade de mudar de mentalidade e de comportamento. Não temer abandonar coisas, hábitos, pessoas queridas ou interesses vantajosos quando eles forem obstáculo à conversão ou impedirem uma resposta total ao chamado de Deus. O Concílio Vaticano II elaborou um documento chamado Ad Gentes. Nesse documento ele fala uma coisa muito legal, que é assim: somente quando morrer o que é velho, podemos chegar a uma vida nova. Somente quando morrer o que é velho, podemos chegar a uma vida nova. A penitência, em seu significado essencial, exige sempre uma mudança de vida, do pecado para a virtude, da tibieza para o fervor, do fervor para a santidade. Essa mudança interior não pode ocorrer sem a ajuda divina, mas o Senhor não a nega. Se chama o homem à penitência, também lhe oferece a graça necessária para converter-se. Para um cristão, seguir o chamado à penitência e abrir-se à graça da conversão significa viver plenamente o próprio batismo, o sacramento pelo qual os homens são inseridos no mistério pascal de Cristo e com ele morrem, são sepultados e ressuscitam. Nos fala outro documento do Vaticano II, o Sacrosanto Concílio. Por isso, no tempo da Quaresma, a liturgia enfatiza frequentemente os temas batismais. A morte e a ressurreição em Cristo, operadas pelo batismo, não são um fato estático, ocorrido uma vez para sempre, mas um fato dinâmico e vital, que deve envolver o cristão todos os dias na morte e ressurreição do Senhor. Porque estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, nos diz São Paulo na carta aos Colossenses. É a renúncia profunda ao egoísmo, ao orgulho, à ambição,
à sexualidade. Em suma, a morte para si mesmo, para viver plenamente a nova vida de criatura completamente ressuscitada naquele que morreu e ressuscitou para a salvação de todos os homens. Esse é o verdadeiro sentido da penitência, da conversão e, portanto, da renúncia que elas exigem. O cristão não se mortifica nem se renuncia a si mesmo por gosto de sofrer, mas sim pela alegria de viver em Cristo e realizar-se plenamente, participando da ressurreição de seu Senhor. Assim escreve Santa Teresa de Jesus em seu livro da vida: Ó Senhor da minha alma e meu bem, por que não quisestes que, ao decidir uma alma amar-te e fazer tudo o que pode para ela, deixar tudo e melhor se dedicar a esse amor de Deus, logo gozasse da graça de alcançar esse amor perfeito? Mal falei. Deveria dizer e lamentar, porque não queremos nós, pois toda a falta é nossa, por não gozarmos imediatamente de tão grande dignidade. Quando se alcança perfeitamente esse verdadeiro amor de Deus, Ele traz consigo todos os bens. Somos tão resistentes e tão tardios em nos entregarmos inteiramente a Deus que, como Sua Majestade não quer que gozemos de algo tão precioso sem grande esforço, não conseguimos nos dispor completamente. Assim, porque não nos entregamos de uma só vez, esse tesouro também não nos é dado de uma só vez. O Senhor já concede grande misericórdia àquele a quem dá a graça e o ânimo para se decidir a buscar com todas as forças esse bem. Porque, se persevera, Deus não se nega a ninguém. Pouco a pouco, Ele vai fortalecendo a alma para que alcance essa vitória. Se aquele que começa se esforça, com o favor de Deus, para chegar ao cume da perfeição, creio que jamais irá sozinho para o céu. Sempre levará muitas pessoas consigo. Como a um bom capitão, Deus lhe dá companheiros de caminhada, pois é preciso grande coragem para não voltar atrás, e somente com muito favor de Deus isso é possível. E para finalizarmos nossa reflexão de hoje, rezemos com os salmos. Inclina o teu ouvido, Senhor. Escuta-me, pois sou um pobre e desamparado. Protege minha vida, pois lhe sou fiel. Guarda o teu servo, que em ti confia. Tu és o meu Deus, tem piedade de mim, Senhor. Pois a ti clamo todo dia. Alegra a alma do teu servo, pois elevo minha alma a ti. Porque tu, Senhor, és bom e clemente, rico em misericórdia para com os que te invocam. Senhor, escuta minha oração, atende à voz da minha súplica. Que Deus te abençoe, minha irmã, meu irmão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.